Bom, quando se fala, né, na questão do papel da escola, eu vejo que a escola, enquanto instituição secundária, ela tem sim um papel de relevância nessa formação do cidadão, porque dentro da escola nós estamos desenvolvendo os nossos estudantes, principalmente aí eu vou dizer um pouco na questão do ensino integral, do programa de ensino integral, o protagonismo desse jovem, desse estudante. Então a escola ela vem rompendo barreiras, principalmente no século XXI, que ela tem procurado se renovar, para que esse estudante ele saia da escola sabendo que ele tem um papel relevante dentro da sociedade, nessa construção de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade inclusiva, e que ele saiba exercer o seu papel enquanto cidadão, exercer a sua cidadania junto à sociedade. Então, a escola, ela sai do século XX da meramente uma escola onde ela é conteudista, ou seja, só transmissão de conhecimento, e hoje na escola do século XXI, nós não só transmitimos conhecimento, nós não só ensinamos os conteúdos, nós não só ensinamos os estudantes a desenvolver as habilidades necessárias para aquele conteúdo, aquela disciplina, mas sim um preparo desse jovem para o exercício dentro da sociedade, que ele saiba qual é o seu papel, que ele saiba ser um cidadão solidário, que ele saiba que ele vai, independente se ele vai ingressar numa faculdade, mas que ele saiba que ele tem esse protagonismo de poder escolher e saber que ele é um cidadão de bem, independente do emprego que ele escolher. Então, a escola hoje, ela tem esse papel de formar esse cidadão, que ele saiba conviver na sociedade. O professor, eu lembro que quando eu vim por aqui para essa escola do Armando, eu estava em 2021. E em 2021, no começo do ano, a gente não estava tendo aula presencial. Eram as aulas online ainda. E eu falei assim, eu tinha mudado com a minha família aqui para perto, falei, não, eu vou mudar de escola porque vai ficar mais perto para mim. E aí eu vim para uma escola nova, diferente, saindo de um período muito grande de pandemia. E aí eu dei de cara com um novo professor na minha matéria favorita, uma matéria de história. E era o professor Paulo, e eu falei assim, meu Deus, é a minha matéria preferida, o que eu faço? E aí eu lembro que eu não conhecia ninguém ainda, não tinha muitos amigos. E aí ele falou, olha, você toca algum instrumento? Chegou pra mim perguntando, eu falei, eu toco o instrumento. Aí ele virou e falou assim, ó, então você vai entrar nessa banda aqui e você vai tocar para um projeto que eu tô criando. E ele pegou e me incluiu com gente que eu não conhecia, que não era da minha sala, eram de outras salas, e falou, olha, você vai participar de um projeto que eu tô criando que se chama Projeto Kizomba. A primeira edição vai ter esse ano e eu vou fazer em novembro. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu tive que aprender a socializar, tive que me incluir, conversar com gente que eu não conhecia. E criei essa paixão, porque ele me mostrou o que era o projeto, né? O que era a representação do mês de novembro, a consciência negra. E acho que esse amor pelo projeto, por estar responsável por alguma coisa, pela história, veio daí. Por ele me envolver, me falar, olha, agora você vai fazer, você tá aqui, você vai fazer, entendeu? E eu achei muito interessante, porque ele investiu em muitos alunos ali. Teve um evento específico na primeira série do ensino médio, quando a gente apresentou uma peça do Alto da Barca do Inferno, que eu acho que você viu até. E foi o momento que ali, quando eu cheguei na escola, né, até o meu 9º ano, eu não falava com quase ninguém na minha sala, sabe? Era muito difícil para mim isso. E esse projeto em específico começou a me aproximar das pessoas da minha sala. E hoje em dia eu falo com todo mundo normalmente. E também foi com a professora Leia isso. E o jeito que a professora Leia lidava com a gente, incentivava a gente, né? Então, teve muita gente ali que participou daquela peça, que mesmo com as suas dificuldades, às vezes de falar, tal, de se apresentar em público, ajudaram, sabe? Então, eu acho que foi o momento mais marcante para mim. Primeiro, por causa disso que eu falei, né? Que eu comecei a me enturmar melhor com as pessoas da minha sala. E segundo, por ver o
o apoio da professora, que isso daí também já veio para mim, porque eu quero ser professor, o apoio da professora Leia foi importante, sabe? O quanto ela conseguiu fazer várias pessoas saírem da sua zona de conforto, mas sem deixar elas exatamente desconfortáveis, entendeu? Trazer elas pro palco e fazer com que elas vissem que elas podem fazer isso. Porque, igual eu falei, tinha muita gente lá que acho que eu nunca devia nem ter sonhado que ia se apresentar para um auditório cheio, fazendo uma peça, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. E porque para mim também foi um momento de eu posso. Porque eu escrevi o roteiro, eu ajudei, e quando eu vi ali sendo feito, eu peguei e pensei, putz, dá, sabe? Olha, Pedro, eu vou até responder assim, é bonito ver você falando um pouquinho sobre a escola, assim, porque a gente percebe que muitos alunos não têm, né, essa referência, assim, essa oportunidade. E realmente alguns jovens são muito imediatistas também, principalmente no sentido assim do trabalho, né? Ah, eu vou trabalhar porque eu consigo, né? E eu vou abandonar a escola e assim, esse é um desafio também, principalmente quando a gente trabalha com ensino médio, é um desafio, né? Mas assim, quando a gente fala principalmente dos estudantes, só perguntar se reportando aí, né? A valorização dos estudantes, principalmente, eu costumo até, acho que até o tema, né? Achei interessante que você colocou desse documentário, desse bate-papo aí que você está fazendo. Eu falo assim, eu sou fruto de escola pública, né? Eu estudei minha vida inteira na escola pública. Então, assim, e a gente faz vai assim, né, revivendo alguns momentos desde, né, da educação infantil, enfim. E o que eu penso, assim, na valorização do jovem, até mais do que simplesmente assim, eu vou te dar um certificado porque você tem uma boa nota, né? Ou vou te dar, sei lá, vamos ganhar uma viagem, porque, claro, isso aí são estímulos, não que não sejam importantes, não encare como isso. Eu acho tudo isso é muito importante, são estímulos, mas assim, eu acho que a tarefa maior mesmo é conseguir fazer com que a gente coloque na cabecinha, né? Desde que a gente trabalha com 6 anos, mas dos alunos do modo geral, que a educação, ela transforma mesmo. Ela pode não transformar você aqui, neste momento agora. Mas vai ter um momento na sua vida que você vai parar, né? Que a gente costuma falar, vai ter aquele start, você vai falar assim, puxa vida, ou porque eu não aproveitei tanto, ou quantas coisas, né? Isso aqui eu já vi em alguma passagem. Eu falo que eu mesmo. Eu estou na educação o quê? Como professora desde. Eu comecei em 2001, na verdade, né? Aí de 2018 para cá, eu estou na gestão escolar. Mas, assim, uma vez professor, você é professor a vida inteira. Isso aí você não apaga, né? E aí você começa a enxergar quantas marcas também você deixa, sabe, nas pessoas, assim. E eu acho que para um aluno, o mais, até você também vou usar, você citou alguns exemplos de pessoas, né, que trouxeram, assim, algumas mudanças para sua vida, que te fizeram enxergar, de alguma certa forma, que aquilo, né, vai fazer sentido na sua vida, igual hoje. Você está produzindo, né, um documentário para o seu curso de história, né? Não é isso? Acho que o intuito maior aí também é falar um pouquinho dessa vivência nas escolas públicas e tal, que a gente tem muitos desafios, né? Hoje eu até falo assim, seja estruturais, né, seja de aprendizagem, a gente está caminhando, né? Assim, a gente sempre busca um melhor desempenho, é óbvio, né? Porque eu encaro muito a educação como para minimizar as barreiras sociais. Eu falo que esse você perguntar para mim assim, o que você enxerga para a educação, eu falo assim, minimizar as barreiras sociais, porque assim, todo mundo passa pela escola, entendeu? Porque algumas instituições, elas existem, mas as pessoas podem ou não passar. Por exemplo, vou dar um exemplo numa igreja. Eu tenho a opção de ir ou não ir numa igreja, não é? Mas a escola não. Por ser um direito até universal, todo mundo vem para uma escola, né? Pode não ter uma experiência tão positiva, pode ter uma experiência encantadora, mas todo mundo passa aqui pela escola. Então, assim, eu vejo a educação como mesmo uma fonte para minimizar as barreiras sociais. Então, por isso que eu falo que cada educador, ele tem que ter isso muito claro, assim, qual é a missão dele, entendeu?
E o estudante também, a gente precisa ter sempre esses jogos de conversa, ser muito claro, assim, estar disposto a ouvir, né, assim, a também estimular, ou quando você traz, por exemplo, assim, uma ação de divulgação, né, uma feira de profissões, enfim, também alguns profissionais, ex-alunos, depois, tudo isso é válido, mas, assim, a gente tem que entender que a importância, eu falo muito mais a importância mesmo da escuta, sabe? Porque às vezes é uma palavra que você tem com alguém que vai fazer um sentido completo na vida dele. Então, assim, eu acho que a educação, ela como nós trabalhamos com pessoas, né? E as pessoas têm emoções, é diferente de um robô que, né, por mais que você programe hoje, ele chore, passa algumas coisas, mas ele, mesmo assim, ele foi programado. Ele não é o ser humano, né, que você toca, que você consegue, enfim, ter mesmo um diálogo vivo, né? Então, assim, acho que todos os dias, eu acho que é a importância mesmo da gente fazer essa fala de escuta, principalmente, e mostrar para todo mundo que é capaz. Mesmo aquele que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, ele é capaz, sabe? E a aprendizagem ela é constante. É nato, por isso que a gente tem algumas pessoas que fazem a diferença muito grande na vida de outras pessoas, né? E eu enxergo o professor assim também, como aquele que faz a diferença na vida de outras pessoas. Bom, a educação pública, na minha visão, é o que você falou agora, um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Na vida de quem escolhe ser profissional da educação pública, na vida de estudantes que passam pela escola pública e na vida da sociedade, de um país, de um povo, né? O nosso país é um país majoritariamente de pessoas que provêm da escola pública, né? Uma minoria tem o privilégio de estudar numa instituição particular. Então, a escola pública é tudo, né? A escola das oportunidades, dos sonhos e de grandes realizações também. A maioria dos professores, assim, grande maioria dos professores com quem eu convivi aqui na escola, sempre tiveram um papel muito importante nessa questão que eu falei de incentivar, sabe? Porque até o 9º ano eu realmente tinha muita dificuldade de falar, eu tinha muita dificuldade de interagir, sabe? Então, para mim era muito, muito, muito difícil. E uma das coisas mais importantes que a maioria desses professores teve na minha vida foi justamente isso, sabe? Então, às vezes, através de um seminário, através de uma apresentação, do teatro, né? Porque o teatro mais marcante para mim foi o do Alto da Barca com a professora Leia. Mas no primeiro semestre, porque isso foi no segundo semestre, no primeiro semestre da primeira série, a gente fez um também com a professora Betânia. A professora Betânia se aposentou já. E ela... E ela viu, acho que ela foi a primeira pessoa ali que você falou que bateu o olho e viu que eu teria capacidade para isso, e eu tive. Eu consegui escrever, e a partir disso a professora Leia também me incentivou, sabe? Então eu posso dar vários exemplos também, por exemplo, a professora Lindsay, a professora Leila, a professora Sandra, o professor Paulinho, o professor Julião, todos eles sempre tiveram, não só em mim, em todos os alunos deles. Eles veem, eles têm fé naqueles alunos, no que aqueles alunos podem fazer, sabe? Então, eu acho que é muito importante nessa questão, realmente, de incentivar o aluno a ser mais, dar cada mês mais de si. Uhum. Bom, nós temos várias iniciativas, né? Tanto do governo federal quanto do governo estadual. Como eu disse anteriormente, a escola, ela precisa, ela tem tentado um esforço enorme de sair desse papel de que o estudante ele era passivo, né? Nessa passividade da aprendizagem. E hoje ele é um protagonista da sua aprendizagem. Então, nós temos, como você colocou, né, o BEM. Nós temos outros programas que foram implantados e implementados agora, em 2025, como a questão do ensino técnico, que veio para somar para o estudante. Quando a gente pega
se debruça para analisar os índices, né, e as pesquisas realizadas para a educação, a gente vê que o grande gargalo é o ensino médio, porque o jovem chega no ensino médio, na primeira série do ensino médio, ele quer trabalhar. Então, quais são os atrativos que a escola precisa desenvolver? Veja bem, nós temos implementado, né, posso dizer da nossa escola e da nossa diretoria de ensino, implementado uma política de formação para esse professor. Porque quando a gente olha para a formação do professor na universidade, a universidade não dá tanto subsídio para esse professor estar desenvolvendo metodologias de ensino para facilitar a aprendizagem desse estudante. Então, o primeiro ponto seria que o professor desenvolvesse, tornasse uma aula atrativa para esse estudante. Então, nós temos implementado uma formação de trabalho de metodologias ativas, estratégias com tecnologia, recursos tecnológicos para atrair esse estudante. E veio, sim, em somar essa questão, né, dessa metodologia, a questão das bolsas de estágio para esse estudante. Porque, veja bem, se ele tem, né, uma contribuição, seja do governo federal e do governo estadual, esse estudante ele não vai querer abandonar os seus estudos para poder trabalhar. Então, eu vejo assim, que é um fomento de política, que torne-se política pública, não política de governo, né, que mudou o governo, troca daí a política, mas que seja uma política pública mesmo, instituída em lei, como está sendo, para que é um recurso a mais para esse estudante poder ter o seu rendimento todo mês e contribuir. Porque, vou dizer assim, em relação à questão dos alunos monitores do ensino médio, que está sendo implementado esse ano. Então, são aqueles alunos que se destacam, aqueles alunos que eles têm uma facilidade de aprendizagem, né? Eles conseguem também, ele tem um protagonismo, ele é proativo na sua aprendizagem, e ele vai contribuir com o seu outro colega ali numa aula de orientação de estudo, de matemática, de língua portuguesa, tirando dúvida, explicando, né, na linguagem do estudante, como que ele resolve aquela situação. Então, eu vejo que é mais um instrumento para ajudar esse estudante, que ele não para ele não se evadir da escola. Né? Então, eu acredito que essas políticas públicas que vêm, como você citou, o pé de meia, o BEI, o aluno monitor, ele vem muito e vai contribuir, eu tenho certeza, e vem contribuindo para que esse estudante não se evada da escola. Eu vejo muito hoje nos ambientes, do modo geral, né? E assim, até trago aqui muito para a escola. Participação em eventos, sabe? Que eu acho que é de extrema importância. Seja de um simples teatro, às vezes, assim, uma poesia, sabe, assim, a oportunidade de você brilhar de certas formas. Então, assim, uma coisa simples. Isso, eu vejo isso, assim, essa promoção, sabe, esse respeito à individualidade de cada um. Aí, é claro, depois você vai passar por outras etapas, por exemplo, assim, vamos participar de uma Olimpíada, né, aí já é um concurso acadêmico, né, ou seja um projeto igual todo ano a gente faz aqui, por exemplo, do livro, né, é bacana você ter o seu nome ali, né, lembrar, puxa vida, eu fiz parte dessa história aqui, né, então, assim, o que eu vejo é essa promoção mesmo, sabe, quando eu tô falando da individualidade, porque não é só premiar aquele que vai ganhar uma medalha de ouro, né, numa Olimpíada aí de matemática, de física, né, enfim, mas também dar essa oportunidade, e eu marco muito isso na minha cabeça aqui, o ano de 2022, eu que eu cheguei aqui, e aí nós tínhamos a Movifog, né, que, né, aí a competição de foguetes, né, a mostra, né, brasileira de foguetes. Então, ali é conhecimento científico que você precisa ter, né, e aí você vê a escola polvorosa, a molecada que não construiu o foguete, até o funcionário que gosta de desafiar, né, o caso do Renê. E aí, assim, nós tentamos, né, 2022, 2023, né, e assim, claro que a gente sempre mira, todo mundo mira lá no resultado, né, não deu, topo não deu, mas enfim, a gente consegue construir, aí você via as crianças assim, o ano passado soltei 80 metros,
né? Esse ano meu foguete voou 90, então assim, já melhorei. E aí, assim, o ano passado, né, depois de nós sentarmos, aí nós conseguimos, né, alguns medalhistas. E aí a gente vê, assim, o impacto também para toda uma comunidade, que eu falo assim, até uma rede de incentivadores, mas não é só porque foi a medalha, assim, conquistou a medalha, porque, é claro, o objeto lá que eles, né, premiam os melhores, enfim, é a medalha. Mas, assim, a oportunidade de todos, porque eu falo assim, de todos, né, todos participarem, porque, assim, se você quer fazer, né, a gente vai buscar, enfim, vou pegar a Mobifog mesmo como exemplo. São as garrafas PET, né? O material assim é um PET, é a tesoura, o reciclável e coisa assim que tá no ambiente escolar, assim, o objeto mais caro que tem ali é o. Como é que fala? O bicarbonato, né? E o vinagre, mas que mesmo assim a gente consegue custear as coisas da escola. Mas assim, a oportunidade de você ver desde um aluno que às vezes que é elegível, né? E que fica tão feliz quando constrói o seu protótipo. Então, assim, eu vejo as oportunidades, seja no seminário, numa sala de aula, seja declamar uma poesia, um aluno que não conhecia as letras, né? E que passa a ler pequenas frases, pequenos textos. Então, assim, acho que isso que é o que move ainda a escola, sabe? É esse saber constante, né? E, assim, as pessoas precisam entender que, é claro, a gente sempre vai mirar, né? Eu até falo assim, como diretora de escola, a gente mira nas metas, né? A gente quer atingir as metas. Hoje não tem como você não falar sobre isso também, né? Mas por um outro lado, você também tem que trabalhar aquele que tem, sabe, todo o processo, o caminho. Então, assim, mesmo aquele que às vezes não alcançou a meta, mas que ele trilhou um caminho, sabe? Às vezes um caminho de superação, porque, né, são vários exemplos que a gente tem. Então, assim, e eu vejo essa promoção em todos os ambientes, sabe? Igual eu falei para você, desde declamar uma poesia simples lá em cima do palco, ou ir fazer uma apresentação de dança, ou um que tem de canto, ou aquele que é mesmo das ciências, né? Que já tem esse perfil. Mas eu acho que é essa promoção mesmo que é importante e que seja para todos. Que a gente está começando a ter esse olhar, que é o olhar para os talentos. Né? A gente tem professores talentosíssimos na nossa rede, né? Que poderiam ser, né? Que estão sendo agora. Tem o programa Multiplica Professor, que é a troca de práticas entre professores do estado todo, né? Multiplica Diretores, que potencializa a troca entre diretores que têm uma trajetória importante, experiência e bagagem para compartilhar com outros, né? Então, acho que esse olhar para os talentos da rede é muito importante. E não no sentido só formativo, né? De que eles troquem experiências e práticas, mas que eles sejam valorizados por isso, né? Então, acho que hoje a Secretaria da Educação tem olhado muito para esses talentos da rede. Mas também a gente tem começado agora a olhar e fomentar o olhar para os talentos dos alunos, né? Então, agora a gente está trazendo o programa Guri, né, que é um projeto incrível que acontece lá em São Paulo, né, na região ali do Morumbi. É um programa que está olhando para música, instrumentos. Então, acho que precisa olhar para esses talentos. Incentivar talentos. Às vezes a gente tem uma pedra preciosa ali, o estudante talentosíssimo, mas que não teve um espaço para mostrar o seu talento, né, na dinâmica da escola. Então, direcionar mais tempos, espaços e projetos que olhem para esses talentos. Acho que esse é o momento de fomentar esses talentos aí. Sobre a questão da potencialidade, eu vejo que se faz necessário, né, essa valorização, mas a formação do professor. Porque o professor é um dos pontos centrais nesse processo. Né? Além do aluno, mas o professor. Porque o professor é o mediador da informação para que esse estudante consiga transformar essa informação em conhecimento. Né? Então, primeiro a formação do professor. Acho que a gente precisa passar por uma estruturação aí, do ensino superior, principalmente na graduação, da graduação de licenciatura, né?
e depois, quando ele estiver na sala de aula, dar continuidade a essa formação continuada desse professor. E junto a isso, eu vejo que um ponto central para estar desenvolvendo essas potencialidades é que a família também perceba que a escola é essencial para a transformação desse cidadão. Porque a família ela precisa ser parceira da escola, para que a gente consiga ter uma transformação. Porque, às vezes, a família transfere a educação não formal para a escola. E a escola, ela trabalha a educação formal desse estudante, mas pensando nele em um cidadão protagonista na sociedade, um cidadão que saiba exercer a sua cidadania e conviver em sociedade, assim como ser um cidadão solidário. Né? Então, a escola ela tem, sim, muitas potencialidades para se explorar em relação a isso. Então, primeiro começa pela formação do professor, depois pela família ser parceira da escola e o estudante também perceber. Então, é por meio do quê? Por meio do debate, por meio da questão do professor colocar o estudante a refletir sobre o papel da educação. A partir do momento que nós compreendermos qual é o papel da educação, aí sim, como Paulo Freire coloca, nós vamos conseguir atingir aquilo que nós queremos. Né? Porque o Paulo Freire fala na pedagogia do oprimido, todo opressor ou todo oprimido tende a ser opressor. Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. E é na escola que a gente vai quebrar e desmistificar todos esses paradigmas. Então a gente tem aí um cenário assim que precisa ser olhado, né? Por ser tão importante a nível social a função do professor, as políticas públicas precisam olhar, né, com mais atenção, principalmente para aqueles que procuram se aprimorar profissionalmente, né, que sempre estão fazendo cursos para melhorar a sua prática. Então, essa política hoje no nosso país, ela precisa ter um olhar diferenciado de valorização mesmo do profissional, seja a nível de incentivo, de aprimoramento profissional, então incentivando e valorizando aqueles profissionais que gostam de estudar e ofertando esses cursos, mas também a nível de remuneração, né? Porque a gente sabe o quanto um profissional bem valorizado, né, ele consegue fazer a diferença dentro da sala de aula. Então, acho que a nível nacional é muito importante o nosso país valorizar, né, a nível de políticas públicas, a figura do professor, né, porque ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né, e sendo valorizado, tendo aí ofertas de bons cursos, né, tendo incentivo a buscar aprimorar, né, o seu lado profissional, só vai trazer benefícios para a população, de um modo geral, né, porque ali a gente vai ter naquele espaço que o professor está atuando novos médicos, novos advogados, novos servidores públicos, pessoas que estão no comércio, ou seja, a gente tem uma sociedade que se melhora através da educação. Então, a figura do professor precisa ser reconhecida, valorizada, a gente precisa de investimento, né, de acesso a mestrado, doutorado, para que isso chegue na escola pública, né, com qualidade de ensino e aprendizagem para os nossos estudantes. Se existe mesmo um preconceito com a educação pública, e o que tem que fazer para extinguir esse preconceito? Bom, concordo plenamente com o que você coloca. Eu vejo, claro que existe sim um preconceito em relação à questão da escola pública, a educação pública, na verdade. Eu também sou estudante de escola pública, eu me beneficiei das políticas públicas voltadas para a educação, e é óbvio que quando você fala que você vai fazer um vestibular, né, em uma determinada universidade, ou você vai procurar um emprego, quando fala que é de escola pública, já tem um olhar diferenciado. Né? E aí eu vou colocar em relação a isso,
Porque, veja bem, quando a gente busca o histórico da educação, né, nós conseguimos visualizar e vislumbrar que a educação pública, vou colocar das universidades, que estão lá no topo, são as universidades públicas. Né? E aí, em contrapartida, quero colocar aqui na minha fala, uma questão que está sendo uma política pública voltada para pensar nesse estudante, nesse jovem que quer ingressar na universidade pública, a questão do Provão Seriado Paulista, que é mais uma oportunidade, fora o Enem, desse estudante poder ingressar na universidade pública. Né? Então, todo ano aí, do primeiro à terceira série do ensino médio, ele faz uma prova todo ano e vai juntando ponto para no final culminar lá nos resultados ele poder. Então, para vencer esse preconceito que tem, né, em relação à questão da educação pública, é por meio da própria educação. Essa valorização, tem que ter essa valorização em relação à questão da educação, porque os nossos professores que dão aula em escola pública também dão aula na escola particular, na escola privada, né, e são os mesmos professores. Então, não tem por que dizer que nós, aqui da educação pública, não ensinamos com qualidade. Nós ensinamos com qualidade e muita qualidade. Né? Nós temos professores que têm um nível de conhecimento e de formação alto, mais do que aquele professor que está lá na escola privada, na escola particular. Né? Então, eu vejo assim, que nós precisamos desconstruir isso, porque quando a gente fala no preconceito contra a escola pública, a educação pública, os nossos próprios estudantes também têm esse preconceito. Então, muitas das vezes, parte dele também. Então, a gente precisa desconstruir. E como a gente desconstrói isso? Por meio de discussão, por meio de debate, mostrar a valorização da educação. Eu acho que a educação do Estado de São Paulo, ela vem perpassando por esse rompimento desses paradigmas que nós tínhamos anteriormente. Então, a valorização da escola pública, não, uma certa porcentagem vai ser destinado para os nossos estudantes da escola pública nas nossas universidades públicas. Né? E aí eu coloco, a USP é uma das tops da América Latina. E ela é uma escola pública do Estado. Né? Não é nem mantida pelo governo federal, é mantido pelo Estado. Então, veja bem, e a gente tem que se apropriar disso. Né? A gente precisa discutir essas políticas, sim, para que nós possamos engajar cada vez mais os nossos estudantes. Por isso que eu defendo o ensino do programa de ensino integral, porque é tornar esse estudante protagonista. E os nossos estudantes, posso dizer, da nossa escola. Você passou por aqui, você sabe que a gente desenvolve com vocês esse debate, essa discussão sobre a qualidade da educação e sobre N assuntos para que a gente possa melhorar cada vez mais essa educação. Então, eu vejo, existe sim esse preconceito. E como vencê-lo? Por meio de discussão e debate, em assembleias, levar para o legislativo, que é uma coisa que eu sempre coloquei para meus estudantes quando eu dava aula de sociologia, a gente ia até a Câmara, escutar como o debate dos projetos de lei e propor projetos de lei também para essa valorização da educação. É difícil falar do lugar que eu estou, né? É uma regional assim que tem um trabalho incrível, um profissionalismo gigantesco, né? Profissionais extremamente comprometidos, alunos maravilhosos. Então, é difícil você estar na escola pública, na educação pública, gostar do que faz e ainda ver que ainda tem algum olhar preconceituoso, né? Mas existem pessoas que ainda optam por colocar seus filhos na escola particular, porque acham que a escola pública é desorganizada, que as salas são superlotadas, que não tem professores qualificados, né? Que tem desorganização, agressão, violência. Só que a nossa escola pública hoje, né, pelo menos aqui onde a gente está, numa região do Vale do Ribeira, né, na diretoria de ensino de Miracatu,
eu não vejo mais isso acontecer. A gente tem alunos maravilhosos, a gente não vê agressividade, desrespeito com ninguém, pelo contrário, né? A gente tem alunos maravilhosos e famílias que apoiam, né, a gestão escolar, apoiam os professores dedicados, comprometidos, preocupados genuinamente com os estudantes, gestores que se desdobram, né, para oferecer o melhor todos os dias, né? Tem gente que vive a escola pública de verdade aqui. Então, acho que é difícil falar que aqui nessa região ainda tem esse olhar pré-conceituoso da escola pública. Mas a gente sabe que existe, né? Principalmente aí nos grandes centros, capital, São Paulo, que muita gente, mesmo sem condições, opta por matricular seu filho numa escola pública, mesmo de bairro, uma escola pequena, uma escola particular pequena, mas para que seu filho não esteja na escola pública, por preconceitos, julgamentos que hoje não cabem mais. A escola pública tem inúmeros recursos, equipamentos. Aqui a gente está até com ar-condicionado na sala de aula. Então, assim, a gente não está devendo em nada para uma escola particular, né? A gente precisa virar essa chave, né? Que nem você falou, mudar esse olhar, né? Eu acho que fomentar tudo de bom que a gente tem na escola pública e principalmente esses talentos que saem da escola pública e estão brilhando, né? Então, alunos que estão fazendo universidades, né, de acordo com o seu projeto de vida, alguns que conseguiram uma universidade pública, que estão lá porque conseguiram a partir, né, do Provão Paulista seriado e que estão lá brilhando também, né, seja numa USP, numa FATEC, numa Unicamp, mas que são pessoas que saíram daqui, desse chão, e que hoje estão brilhando aí, vão ser profissionais excelentes, pessoas do bem, né? Então, acho que a gente precisa fomentar o que é de bom para mudar esse olhar da sociedade para a nossa escola pública. Isso é muito legal. Se o pessoal não tem, que conselho isso daí para o seu eu estudante? Olha, eu acho que seria aproveite. Nossa, eu acho que não tem um conselho que eu daria maior que esse sobre aproveitar. Sabe por quê? Porque a escola é do aluno. A escola não é mais de ninguém que não seja do aluno. E se o aluno tá ali, ele tem que aproveitar tudo que a escola dá, todas as oportunidades. Se a escola te dá a oportunidade de ser protagonista no projeto, se envolva. Se te dá a oportunidade de participar, de ajudar um professor, de ajudar um colega, eu acho que ele tem que aproveitar esses momentos. Como também tem que aproveitar os momentos que eles estão com seus colegas, os momentos todos. Porque eu não acreditava muito que quando a gente saísse da escola, a gente ia sentir falta. Mas hoje é uma das faltas que faz na minha vida. Eu sair e saber que eu não tenho, não vou, esse tempo não vai voltar. Então eu falo, olha, aproveita mesmo, usa tudo que você tem direito, vive tudo que você pode viver e vai pra frente. Porque daí pra frente a fase muda, a, acho que o adulto vem, né? O seu adulto vai surgir e aí não tem mais, não volta mais. Eu vivi numa escola que era cheia de projetos e estar envolvida nele me deu responsabilidade do quê? De que eu estou contribuindo para alguma coisa e tenho que ir com ela até o fim. Então eu acho que me tornou uma pessoa responsável, uma pessoa que é proativa, que busca estar envolvida e para fora do ambiente acadêmico é muito importante seja no trabalho, na faculdade, você ir buscar além, você se envolver, te ajuda muito. Sim, porque aqui é onde que a gente precisa de escola, não é uma coisa, eu vou só para ver o pessoal e vai. A gente precisa de escola para aprender, a gente precisa de escola para conviver, para desenvolver as coisas e tudo mais. E se, por exemplo, ela falasse, vou desistir da escola, tá perdendo tempo, porque nossa, a gente precisa de escola pra vida. O que seria da gente sem escola, sem aprender a ler, sem aprender a escrever, sem... Hoje, a necessidade do dinheiro, de ter algo, vai além da necessidade do estudo. Pelo menos é o que muitos acreditam. A pessoa precisa trabalhar, porque trabalhar é maior do que estudar. Eu vejo muitas pessoas hoje que desistiram de ir além porque precisam trabalhar, porque os pais falam que é melhor que trabalhe do que estude. Já vi muito acontecendo, infelizmente. Não precisa de faculdade para trabalhar. Por que você quer fazer isso?
É desse jeito. Se tem uma oportunidade para você trabalhar lá no mercado, vai, pra quê? Por que você vai estudar? Sim, acontece muito hoje, eu vejo demais mesmo. Quando eu estava envolvida ali, eu soube o que eu queria estar na educação. Eu queria fazer parte, ser uma professora, ser alguém que visse além da capacidade do aluno, que conseguisse, olha, a gente está aqui, vamos junto nessa, vamos aprender, vamos focar. E aí foi ali, eu acho que surgiu meu amor e falei, não, eu acho que eu vou fazer mesmo licenciatura em História. E se eu não tivesse, acho que na escola pública, se eu não tivesse ali no Armando, eu não sei se essa seria a minha escolha para a vida, né? Então, acho que teve um impacto na minha vida. Nós, enquanto professores, eu posso dizer por mim, eu escolhi ser professor, eu escolhi. Né? Então, é o que eu gosto de estar fazendo, eu tenho prazer de levantar de segunda a sexta-feira e vir para a escola. É uma batalha que a gente vem tendo, né, de anos, de décadas, para essa valorização do professor. Né? O professor, pela carga horária dele, ele ganha-se muito pouco, mas a gente vem rompendo essa barreira, né, vem tendo essa discussão para que melhore a valorização, o piso salarial do professor, mas, em contrapartida, é um desafio também nós termos uma sala de aula com 40 alunos, uma diversidade muito grande. Né? Então, eu digo, pela questão do ensino de período integral, que a gente tem ali, se aproxima muito mais do estudante. Então, pode ser que contribua para esse adoecimento desse professor, porque ele acaba, o estudante acaba indo desabafar com ele, falar sobre a sua vida pessoal, e o professor acaba pegando, levando tudo isso para ele, e ele não consegue trabalhar isso. Porque quando no nosso período de formação, não foi trabalhado sobre essa questão do desenvolvimento das competências socioemocionais. E alguns professores, eles têm essa fragilidade. Então, eles acabam abraçando toda essa problemática, esses problemas do estudante, e acabam adoecendo. Assim como adoecendo por esse motivo, também, como você colocou, pela carga excessiva que nós temos. Né? O professor, ele não trabalha fisicamente, ele trabalha com a mente. E nós sabemos que a neurociência coloca que você trabalhando com a mente, você está trabalhando mil vezes mais do que você tivesse fazendo um esforço físico. Né? Então, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor, e a gente precisa ter noção de que de segunda a sexta, das 7 às 4, eu trabalho. A partir das 16, eu não sou mais o professor ali daquela escola. Né? Eu tenho uma vida, então eu vou viver essa vida fora. Né? Eu vou ter momentos de lazer. Então, o professor precisa também ter uma organização em relação a isso. Então, às vezes, o professor não consegue finalizar o seu trabalho no período ali das 7 às 16 e acaba levando o seu trabalho, né, as suas atividades para fazer em casa. Então, muitas das vezes acontece esse adoecimento por essa questão relacionada a isso. Então, a gente luta, sim, por uma carga menor, né, e uma valorização melhor. E se você sendo valorizado, você vai ter um trabalho com qualidade, você vai desenvolver o seu trabalho com qualidade, porque você sabe que você está sendo valorizado por aquilo que você está desenvolvendo. Eu queria que você definisse educação pública ou escola pública em uma palavra. Em uma palavra? Conhecimento. Por que conhecimento? Porque a escola pública é onde desenvolve o conhecimento, e como, né, vários teóricos que eu estudei, é o nosso único bem que ninguém pode nos tirar, é o conhecimento. Então, por isso que eu digo e reforço, a família e o estudante precisam compreender que a escola é fundamental na sua vida, porque o conhecimento é o único bem que ninguém tira nosso.
Independente se nós temos um governo autoritário, totalitário, democrático, isso ninguém tira de nós. Né? E a gente consegue, por meio desse conhecimento, transformar o mundo. Né? E nós temos exemplo de N estudantes que saíram daqui e têm desenvolvido todos esse papel relacionado à transformação do mundo. Né? Se eu for listar, o dedo da mão não consegue contar a contribuição de inúmeros deles que eles deram para a educação. Porque a escola é inesquecível, como eu falei, por causa dos amigos, professores, as atividades que a gente faz aqui, que desenvolvem a gente, nosso futuro. Acho que tem professores que causam isso, eles mudam mesmo a vida de um aluno. Tava pensando nisso em casa também, que, eu fico pensando que eles investem em pessoa, a educação realmente abriu muitas portas. Acho que sem ela, assim, não tem como ter um pensamento crítico, não tem como ver além do só, eu preciso sobreviver a esse mundo, eu preciso conquistar as coisas, uma casa, ter um carro. Vai ir além, preciso trabalhar, porque a gente fala muito sobre isso, mas e sobre o que a educação pode te proporcionar? Então, para encerrar, defina a educação pública em uma palavra. Difícil. Muito difícil, mas hoje eu acho que se eu posso definir escola pública em uma palavra, a palavra é oportunidade. Porque é o local que dá oportunidades para todos, em equidade, né? Pensando de modo equânime. A gente não fornece uma aula A, B ou C para os estudantes. A aula é única, né? Para todos os estudantes. A alimentação ali oferecida também, feita com muito carinho, com muito amor. Então, é oportunidade para todo mundo. Para quem está trabalhando na cozinha, na secretaria, na diretoria de ensino, diretor, coordenadores, professores e, com certeza, e principalmente os estudantes. Né? Oportunidades para a realização de sonhos. Essa é a verdadeira escola pública. Olha, eu gosto muito de falar, você já deve ter percebido. Mas assim, se eu pudesse mandar uma mensagem assim, primeiro que eu sempre, eu uso, né, um jargão assim que eu gosto muito, primeiro que educação é um celeiro de talentos, né? Então, assim, eu acho que se eu tivesse que mandar, acho não, tenho certeza que a minha mensagem para os alunos é que eles precisam acreditar no seu potencial. Porque, assim, nós somos um celeiro, e eu não estou falando de concepção de escola, tá? Estou falando assim, que é um celeiro de talento pela riqueza que nós temos dentro da própria rede pública de ensino, e, assim, de enxergar, mas, assim, que os alunos precisam, sabe, ser gananciosos no sentido de acreditar no potencial deles, nas expectativas que se tem, né, nas oportunidades que se tem. Então, assim, e que eles consigam, não chegue só aquele momento, sabe? Projete mesmo coisas, assim, porque, assim, nós temos um potencial incrível, Pedro. E eu não tô falando essa boca para fora, não. Eu tô falando mesmo porque eu acredito muito nisso. Você vê cada, sabe, ideia, assim, que surge, assim, às vezes do nada e que se tornam soluções para alguns problemas. Então, assim, é um potencial incrível que a gente tem, mas que os estudantes precisam acreditar que eles são fontes mesmo, assim, e que o conhecimento é uma fonte inesgotável. Então, assim, abraçar isso, sabe? Igual você está falando hoje, está fazendo um documentário, daqui a pouco você vai ter outras ações, e que não deixa isso morrer, sabe? A gente não pode deixar morrer. Por isso que eu falo que, às vezes, eu costumo falar que a minha cabeça, ela... Sabe, vocês lembram do desenho do Fantástico Mundo de Bob? Você não deve lembrar, não, porque não é da sua época, não. Mas ele era um menininho que tinha uma bicicletinha, sabe? Que ele ficava pensando e as coisas iam mirabolando, iam saindo da cabeça dele. Daqui a pouco ele ia pensando em outra coisa, ia pensando em outra coisa. E eu falo assim, eu vejo muito assim,
o Fantástico Mundo de Bob. Porque às vezes traz uma ideia, aí daqui a pouco daquela ideia você já quer fazer outra coisa, já quer fazer outra coisa. E é isso que é a riqueza da educação, entendeu? Porque a educação não para, não deixa você. Não é igual um caixa do supermercado que vai passar, sabe? Todo dia o produto, quanto que é creche, é débito, entendeu? Então, assim, é vivo. E para os estudantes, eles precisam acreditar nessa riqueza, mas acreditar no potencial primeiro deles, entendeu? Porque, assim, é possível, sabe, de se realizar muitas coisas através da educação. A escola é minha vida. O tempo todo, sabe? Desde pequena, igual eu falo, a educação tá desde sempre na minha vida. A escola pública, a educação, sempre esteve presente na minha vida. É minha vida. Eu estudo, né? Eu fui a primeira vez para a escola, assim, essas coisas, eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu tô com 17 agora, são 13 anos. Desde o meu 7º ano, eu estudo 9 horas por dia. É minha vida, não tem como definir outra coisa, sabe? Não tem como falar de outro jeito. Então, teve presente ali na minha casa, tá presente agora na minha trajetória, e se tudo der certo, vai estar presente depois que eu quero ser professor, entendeu? Então, é minha base.